Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Erivaldo Grid Solar. Nesse vídeo de hoje vou mostrar para vocês aqui um pequeno projeto de energia solar off-grid com dois painéis solares de 150 watts. Vou mostrar para vocês como fazer a ligação desses painéis, qual será o controlador de carga que a gente vai utilizar para isso, qual será o inversor de tensão que a gente vai utilizar nesse sistema para manter as cargas, qual será a bateria ou a capacidade do banco de baterias para que a gente utilize também nesse sistema, quais serão os disjuntores, o disjuntor DC e o disjuntor AC que a gente vai utilizar nesse sistema, qual será a bitola dos cabos que a gente vai utilizar para fazer essas ligações, assim como também qual será o DPS, como será feita a ligação aqui do sistema de aterramento, e eu vou mostrar para vocês a simulação, o passo a passo de como fazer todas essas ligações. Também vou deixar esse material disponível, vou estar deixando esse material em PDF, vou estar deixando o link para que você possa fazer o download dele na descrição desse vídeo e também no comentário fixo para que você possa baixar e ter ele em mãos para você fazer aí alguma consulta, caso você queira fazer um projeto igual ou parecido a esse. E tudo isso, pessoal, de forma gratuita. Apenas o que eu peço para você é que você me ajude a bater as metas de visualização desse conteúdo. Como é que você pode me ajudar? Deixando seu like, deixando seu joinha, clicando aí nesse botão curtir e também deixando seu comentário, fazendo sua pergunta a respeito desse vídeo ou também qualquer outro tipo de comentário, que isso ajuda bastante para que o YouTube entenda aí e divulgue esse vídeo para diversas outras pessoas. E também você pode me ajudar divulgando esse vídeo. Você participa de um grupo de WhatsApp, então você seja o primeiro a divulgar esse conteúdo aí com seus amigos. E se você ainda não é inscrito aqui do canal, aproveita esse momento, você quer continuar aprendendo um pouco mais aí sobre energia solar off-grid, então clica nesse botãozinho vermelho, se inscreva no canal, marque também a opção do sininho para que você receba sempre as notificações de quando eu postar um vídeo. E vamos lá, pessoal, ver o desenvolver aí desse pequeno projeto de energia solar off-grid. Então, pessoal, para iniciar, primeiro eu vou falar para vocês um pouco aqui das especificações desses painéis. Eles serão painéis de 150 watts pico, tensão nominal 17,91 volt, a corrente nominal 8,38 amperes, a tensão de circuito aberto 22,3 volt e a corrente máxima, a corrente de curto-circuito, 8,82 amperes. Então, para isso, vamos utilizar aqui, para que a gente ligue esses painéis, vamos utilizar um controlador de carga MPPT real, e eu vou utilizar como exemplo esse controlador de carga aqui, que é o da SAM 21, também conhecido aí como o da SRNE, um excelente controlador de carga para que a gente aplique aí nos nossos sistemas. Aí nesse momento também você pode até me perguntar, e esse controlador de carga não poderia ser um PWM? Sim, para esse caso aqui, para esses dois painéis de 150 watts, poderia ser até um controlador de carga PWM, que ele teria aí uma boa eficiência, porém eu não vou indicar isso para vocês, eu vou indicar um controlador de carga aqui, que ele vai obter o máximo de eficiência aqui desses painéis. Então será o MPPT real. E ele, pessoal, terá que ser de 30 amperes. Se fosse um controlador de carga aqui de 20 amperes, ele conseguiria entregar apenas para o sistema 260 watts, para um sistema com banco de baterias em 12 volts. Esse daqui, ele consegue entregar até 390 watts. Então ficará legal para esse sistema, pois teremos apenas aqui os 300 watts, então ele trabalhará ainda com um pouquinho de folga. E para esse sistema, pessoal, vamos utilizar uma bateria de 100 ampere-hora, mas você também pode utilizar com variação entre 100 ampere-hora até 150 ampere-hora, que ficará legal para esse sistema. Lá no final desse vídeo eu vou explicar um pouco mais como será o processo de recarga dessa bateria e o que você poderá utilizar nesse sistema para que você tenha uma boa eficiência. Vamos utilizar um inversor de onda sinoidal pura, que ele tenha pelo menos 500 watts reais. Então, pessoal, com esses componentes aqui, já podemos aqui iniciar as ligações. Para isso, vamos utilizar aqui um disjuntor DC, que vai ficar aqui entre a bateria e o controlador de carga. Eu gosto de utilizar esse disjuntor para que ele facilite, caso eu venha fazer alguma manutenção aqui, eu não precise estar desconectando os cabos entre o controlador de carga e as baterias. Mas caso você prefira, você pode deixar, certo? Ligar os cabos diretamente aqui das baterias até o controlador de carga. Nesse caso, como eu vou utilizar ele apenas como uma chave liga e desliga, então eu já vou utilizar ele aqui, ó, com capacidade de corrente de ruptura acima da capacidade aqui de que o controlador de carga consegue entregar para o sistema. O controlador de carga é 30 amperes e eu estou utilizando um disjuntor DC bipolar de 32 amperes. Então, com isso, já podemos fazer as ligações, pegar positivo e negativo aqui das baterias, levar até esse disjuntor. É importantíssimo que esse disjuntor ele esteja na posição aqui de desligado. E esses cabos aqui, pessoal, serão cabos de 6 milímetros que suportarão aí até 36 amperes. Seguindo aqui com as ligações após o disjuntor, positivo e negativo.
Então, nesse momento, já concluímos a ligação aqui entre a bateria e o controlador de carga, que é a primeira ligação que a gente deve fazer para que o controlador de carga ele reconheça a tensão de trabalho dele. Então, nesse momento, a gente já poderia vir para aqui para as ligações dos painéis. A ligação desses painéis, pessoal, vamos ligar eles em paralelo, onde teremos positivo desse primeiro painel com o positivo do segundo painel. Vamos juntar eles aqui. Para isso, eu vou utilizar um conector MC4 em Y, para fazer essa junção, e vamos juntar também negativo desse primeiro painel com o negativo desse segundo painel e utilizar também aqui um conector MC4 em Y para fazer o fechamento. Nessa string aqui na ligação em paralelo, permanece o valor de tensão aqui, certo? Que é os 22,3 volt, e será somado aqui o valor de corrente de cada painel. Então, será 8,38 amperes desse com 8,38 amperes desse, teremos nessa string aqui 16,76 amperes. Então, sabendo desse valor, podemos dimensionar aqui o disjuntor DC que vai ficar entre os painéis e o controlador de carga. Será um disjuntor DC bipolar de 20 amperes. E agora podemos fazer as ligações, positivo e negativo aqui, na descida dos painéis até esse disjuntor. Esses cabos aqui também serão cabos de 4 milímetros, que suportarão até 28 amperes. Então trabalharão aqui com bastante folga. E após o disjuntor aqui, levaremos também positivo e negativo, né, até o controlador de carga. Nesse sistema também precisamos de um dispositivo que ele proteja todos os equipamentos aqui do sistema contra surtos, contra aí as descargas atmosféricas provenientes aí dos raios. Então para isso vamos utilizar aqui também um DPS DC. Esse DPS aqui, pessoal, será um DPS aí DC de 40 kA, certo? É o mais comum a gente encontrar para que a gente instale aí nos nossos sistemas de energia solar off-grid. Importantíssimo você verificar aqui as tensões dele, a tensão mínima e máxima. Não é legal você utilizar esses DPS aí que eles são de 500 volts, de 1000 volts, não. Utilize um DPS que ele fique na faixa mais próxima aqui da tensão dos painéis, certo? Se no caso a gente utiliza aqui no máximo 100 volts, né, na ligação aqui que é o máximo que os controladores de carga aceitam, então o mais próximo possível é o DPS, esse valor de tensão que você deve trabalhar com ele. Outra questão aqui, pessoal, lembrando para vocês, por que eu instalei esses painéis aqui em paralelo? Poderia até, no caso, como eu estou utilizando o controlador de carga MPPT, eu trabalhar com esses painéis ligados em série. Então somaríamos aqui a tensão, iria para 44,6 volt, mas não é legal, certo? Quanto menor a distância aí entre essa tensão da string e a tensão de trabalho aqui do banco de baterias, melhor será, pois terá menos perdas. Para fazer a ligação do DPS aqui, pessoal, vamos derivar, certo? Após o disjuntor DC, vai chegar aqui, ó, na parte de baixo. Tanto faz também, às vezes a pessoa me pergunta muito, por onde vai descer? Eu ligo no disjuntor, por cima ou por baixo. O que você deve respeitar aqui é os polos, né? Tem escrito aqui no disjuntor quem é o lado do polo positivo, quem é o lado do polo negativo. É isso que você tem que respeitar, certo? Então, por baixo ou por cima do disjuntor não vai importar muito, vai da questão da organização aí do seu painel. Então, nesse caso, a ligação do DPS para que ele tenha uma maior eficiência é sempre após o disjuntor. Então, a gente vai derivar aqui positivo, levando até o positivo do DPS, negativo, levando até o negativo do DPS, e na saída aqui, vamos conectar aqui um cabo terra que vem até esse barramento, que desse barramento aqui a gente vai descer com um cabo até as hastes do sistema principal aqui de aterramento. E esse cabo aqui, pessoal, será um cabo também de 4 milímetros. Ele vai sempre acompanhar essa bitola desse cabo que vai ser aqui da ligação dos painéis. Caso eu utilizasse cabos aqui de 6 milímetros, aqui também esse cabo terra seria de 6 milímetros. Falando um pouquinho aqui a respeito desse sistema de aterramento, nesse caso aqui eu estou utilizando como se fosse, no caso aqui, ó, 3 hastes de cobre, né? De 1,5 m cada, e na ligação entre elas aqui, ó, a distância mínima entre uma e outra também de 1,5 m. Mas caso você tenha bastante espaço aí no seu terreno, você pode aumentar essa distância aqui entre essas hastes, certo? Quanto maior essa distância, melhor. Se você também quiser colocar hastes maiores, pode, certo? Aqui é apenas, né, um sisteminha básico de aterramento que eu estou passando para vocês. E é importantíssimo também aterrar a estrutura dos painéis. Então, para isso também a gente vai passar um cabo terra, entre aqui, ó, conectando de um painel para o outro e descendo até esse barramento. Esses cabos também, pessoal, de 4 milímetros.
E outra parte que é importantíssimo também fazer o aterramento é o polo negativo da bateria. Também é importantíssimo você conectar aqui, deixar junto a todo esse sistema aqui de aterramento. Esse aterramento aqui, ele ajuda bastante caso o inversor de tensão ele venha apresentar alguma falha e ele tenha algum retorno de corrente alternada, certo? Às vezes acontece isso com alguns inversores e ele poderia tanto danificar aqui a bateria como os instrumentos, tanto também causar um acidente. Você manipulando aqui o sistema, você poderia tocar em alguma parte dessa e levar um choque. Então, é importantíssimo fazer esse aterramento aqui. Seguindo aqui com as ligações, pessoal, vamos agora ligar a parte aqui da bateria para o inversor de tensão. Para isso, vamos utilizar também um disjuntor DC. Esse disjuntor DC aqui bipolar, que será nesse caso de 40 amperes. Por que será de 40 amperes? Nesse nosso sistema teremos 300 watts de painéis, então seria sempre legal a gente utilizar uma carga que fosse abaixo disso, mas nada impede que em algum momento você possa utilizar um pouquinho mais de carga. Isso eu vou explicar lá no final do vídeo, certo, pessoal? Só rapidinho para que a gente faça o dimensionamento aqui desse disjuntor. Então eu coloquei aqui, até mesmo pelo o inversor de tensão ser de 500 watts, então eu coloquei aqui para que a gente utilize no máximo aqui nesse sistema 400 watts. Então, para eu dimensionar esse disjuntor que vai ficar aqui entre a bateria e o inversor de tensão, eu vou pegar 400 watts, dividir pela tensão nominal do banco de baterias, que vai ser 12 volts. Então eu vou encontrar aqui um valor de 33,33 amperes. Então, qual o disjuntor com corrente mais próxima acima encontrado aí no mercado? Então será o disjuntor de 40 amperes. Então, sabendo disso, podemos fazer aqui as ligações, pegando aqui os dois cabos positivo e negativo, levando até esse disjuntor. Esses cabos aqui serão de 10 milímetros, que suportam ali entre 50 e 55 amperes. Seguindo aqui com a ligação do disjuntor até o inversor de tensão, positivo e negativo, e da mesma forma aqui com os cabos de 10 milímetros. Então pronto, concluída essa parte aqui da geração da parte de corrente contínua, vamos agora para a saída do inversor, a parte AC. Então para isso, vamos utilizar também aqui um disjuntor bipolar AC, que é importantíssimo. Todo manual de inversor ele vem dizendo lá que tem que ser utilizado um dispositivo de interrupção, caso venha acontecer algum problema na saída AC. Como a maioria dos inversores sai duas fases, eu sempre recomendo que você utilize um disjuntor bipolar também aqui para essa ligação. Então, nesse caso, vamos sair aqui com as duas fases, ou dependendo se seu inversor tiver fase neutra, vai sair fase neutro. E esses cabos aqui, pessoal, serão cabos de 2,5 milímetros. E para a gente fazer o dimensionamento aqui desse disjuntor AC, então vamos fazer da mesma forma que foi para o disjuntor DC. Então vamos pegar aqui os 400 watts, que será a máxima potência que eu recomendo que você utilize nesse sistema. Vamos dividir por 110 volts, então encontraremos um valor aqui de 3,63 amperes. Então o disjuntor mais próximo, encontrado aí para que seja vendido, será o disjuntor de 4 amperes, certo? E em 220, você dividindo os 400 watts por 220 volts, você vai encontrar um valor aqui de 1,81 amperes. Então seria nesse caso aqui um disjuntor bipolar AC de 2 amperes. Sei, pessoal, que é difícil você encontrar disjuntores com essa capacidade, mas sempre recomendo que você busque. Caso você não encontre, o menor que você encontrar deverá ser instalado nesse sistema. Não adianta ter um sistema desse que você vai utilizar apenas uma capacidade dessa daqui, de 400 watts, e você colocar um disjuntor aqui de 10 amperes, de 16, de 20 amperes. Não adianta, não vai surtir efeito não. Caso acontecer algum problema quando ele vir a desarmar, o prejuízo já vai ser grande. E para finalizar essa ligação, pessoal, vou utilizar uma tomada aqui para simbolizar as tomadas aí da sua casa, da sua residência. É importantíssimo aqui uma dica que eu passo para você. Caso você já utilize, já tenha o sistema de aterramento da concessionária, ele pode permanecer nessas tomadas, certo? E você vai vir aqui com as duas fases ou fase neutro até ela, e aí sim você poderá estar utilizando seus dispositivos aí no seu sistema de energia solar off-grid. Então pronto, pessoal, concluído aqui nessa parte da ligação. Isso aqui seria um sistema de energia solar off-grid básico. Claro que você pode incrementar alguns outros dispositivos, caso você for utilizar, por exemplo, um sistema de transferência automática. Então seria nessa parte aqui, na saída do inversor, teria esse disjuntor de proteção aqui para a saída do sistema de energia solar. Teria também outro disjuntor aí protegendo a rede que viria da concessionária. E você poderia estar instalando aí uma chave de transferência TS, fazer uma chave de transferência com contadores,
aí ficaria, no caso, à sua disposição. Também aqui nessa parte aqui, ó, da parte de geração contínua, você poderia instalar watímetro DC para você checar sempre aqui o quanto está sendo drenado das baterias. Também aqui na saída C, o quanto também está sendo drenado aqui, né? Um watímetro também aqui para essa parte, certo? Mas isso aí fica a critério seu. Então, pessoal, aproveita esse momento para falar um pouquinho aqui a respeito de como você deve proceder com a recarga dessa bateria, o que você pode estar utilizando aqui nesse sistema para que você tenha ele aí sempre com boa eficiência e um bom desempenho. Então, começando aqui por essa bateria, certo? Essa bateria aqui, você vai utilizar ela ali, né, até o final do dia. Esse é um sisteminha básico, esse é um sisteminha mais para você utilizar ele durante o dia, certo? Você deixar um pouquinho de carga ali na bateria, caso você precise, para você utilizar à noite. Mas vamos lá. Esse sistema aqui, no caso, ó, de manhã, quando ele estiver recarregando essa bateria, então seria legal que você deixasse aqui, ó, disponível, né, de potência dos painéis 172,8 watts para que elas carreguem com eficiência. E ao mesmo tempo que ela está recarregando ali no período da manhã, você poderia utilizar de potência de equipamentos entre 100 e 120 watts. Aí você conseguiria manter ela aí com um bom processo de recarga. E lá próximo aí de 11 horas, meio-dia, 1 hora da tarde, quando ela vai estar 100% carregada, aí sim você poderia utilizar equipamentos aqui mais próximos do 300 watts. E como falei para vocês, em algum momento você poderia até utilizar um pouquinho mais. Por exemplo, esse é um sistema legal para você utilizar TV, utilizar aí pequenos eletrônicos, utilizar um ventilador mesmo, né? No momento que vai estar ali, vai estar quente, você pode estar utilizando um ventilador. Lá próximo da hora do almoço, se você quiser aí fazer um suco, você pode utilizar aí um liquidificador que fica ali na faixa dos 400 watts. Então você pode utilizar. Esse ainda não é um sisteminha legal para que você utilize uma geladeira, mas vou dar uma dica para você aqui. Você quer utilizar uma geladeira aqui nesse sistema, então você coloca uma bateria de 150 ampere-hora e você usa um inversor maior, usa um inversor aqui de 1000 watts real, para que ele consiga dar a partida na geladeira, certo? Mas esse daqui, como falei para vocês, é um sisteminha para você manter ali TV ligada, alguns outros eletrônicos, internet, roteadores, carregador de celular, certo? Até mesmo iluminação. E se você quiser usar esse sistema um pouquinho à noite, como é que você deve proceder? Aí sim, aí você vai ter que utilizar descarregando essa bateria aí no regime de C20. E o que é isso? Você vai dividir essa capacidade máxima dela aqui, que é os 100 ampere-hora, vai dividir por 20. Então você vai encontrar aí um valor de 5 ampere-hora, que seria o máximo que poderia ser drenado. E convertendo isso para potência, então 5 ampere-hora vezes 12 volts, que é o valor de tensão nominal. Então você poderia estar utilizando aí nessa faixa, né? Em torno ali de 60 watts, 50, 60 watts, para que o sistema permaneça aí na descarga do regime C20. E aí você teria ali em torno de 4, 5 horas, 6 horas de autonomia, caso no final do dia essa bateria ela esteja totalmente carregada, 100% carregada. Então pronto, pessoal, concluído mais esse pequeno projeto de sistema de energia solar off-grid. Eu vou deixar esse material aqui para você disponível, ele em PDF, para que você faça o download dele, tenha ele em mãos, caso você precise. Aí você queira montar um sistema desse, para que você tenha essa consulta. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixa esse like para fortalecer. Se você assistiu esse vídeo aqui, mas ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento. Também clica nesse botãozinho vermelho aí, se inscreva, marque lá a opção do sininho aí para que você receba todas as notificações e me ajuda aí a bater as metas aí desses vídeos para que eles tenham boas visualizações. Como é que você pode me ajudar? Como falei, deixando o like, né, clicando aí no joinha, nesse botão gostei. Você deixa um comentário também a respeito do assunto ou qualquer outro tipo de comentário. Eu sou de Goiânia, eu sou de Brasília, eu sou de São Paulo, assisto seus vídeos já há bastante tempo, gostei, não gostei. Então, qualquer comentário que você deixar aí vai ajudar, pois o YouTube vai reconhecer aí que está sendo um conteúdo que está sendo aí bem visto, certo? Está tendo bastante comentários, né? Bastante joinha e vai estar recomendando esse conteúdo aí para diversas outras pessoas. Então, pessoal, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Um grande abraço, fique com Deus e te aguardo aqui nos próximos vídeos.